Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto. Então, para mais uma aula de física aqui, Física Frente 1, aula 16, Força Elástica e Trabalho. Essa aula, eu acho ela veio separada, né, no cronograma, porém eu juntei ela porque dá para dar junto. E eu acredito que dá para conciliar essa matéria junto e já dá para a gente ganhar uma aula aí, ganhar tempo aí, certo? Mas vamos para frente aqui, vamos começar. Então vamos começar por força elástica. Pessoal, força elástica é bem simples. Força elástica é a força elástica. Força elástica é a força que algo elástico dá. O que é algo elástico? É um elástico só? Não. Nós temos uma mola. Mola tem uma força elástica. Nós temos o próprio elástico também, ele faz uma força elástica. Então, a força elástica não precisa ser necessariamente um elástico. Pode ser uma mola, é algo que comprime e quando ele comprime ou estica, ele cria uma energia potencial, ele armazena energia para quando você soltar, ele libera essa energia. Então, uma mola faz isso, elástico, quando você estica o elástico, você armazena energia elástica, energia potencial elástica, que é esse EPEL aqui, ó. Energia potencial elástica. E quando você solta esse elástico, ele automaticamente ele vai se contrair de volta. E porque você armazenou uma energia elástica nele. Então você armazenou uma energia potencial elástica nele. E aí quando você solta, você faz essa energia potencial elástica fazer uma força elástica, que vai ser quando ele volta. Assim como uma mola, se você pressionar uma mola, você está armazenando energia potencial elástica nela. Porém, quando você solta, ela vai fazer uma força elástica. Ela está fazendo uma força elástica contra a sua mão enquanto você está pressionando. Por que ela está fazendo essa força elástica? Porque você está armazenando energia potencial elástica nela. Entende? Então a força elástica é uma força que vem da energia que você armazenou na mola ou no elástico. E essa energia você pode armazenar tanto comprimindo esse objeto, essa mola, esse elástico, quanto esticando ele. Então você, quando comprime ou estica, você aumenta a energia potencial elástica. E essa energia potencial elástica vai formar essa força elástica, certo? Que é a força de tentar voltar a seu formato original. Então se você comprime aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, a mola está no ponto zero. Então a mola aqui está solta. Ninguém está pressionando ela e ninguém está puxando ela. O bloco não está nem puxando nem pressionando. Então ela está no ponto zero aqui. Então a energia potencial elástica é zero. Ou seja, não tem a energia potencial armazenada na mola. Ela não foi comprimida nem esticada. Então ela está parada ali. Ela não vai se mexer. Porém, se você empurra a mola para a esquerda aqui, você vai ver que ela comprime a mola. Quando ela comprime, ela armazena energia potencial elástica. E essa energia potencial elástica vai gerar uma força elástica, que é essa força vermelha aqui. Então você comprime a mola, só que a mola vai tentar empurrar para frente. Vai tentar empurrar contra onde você está comprimindo ela. Então aqui a força elástica está empurrando para tentar fazer a mola voltar para o seu estado normal, para o seu estado original, seu tamanho original. Então a força elástica dá para ver aqui, como a mola está comprimida, está apontando para o lado oposto. A força elástica está tentando voltar ao seu estágio normal. E pessoal, essa força. E aqui, antes de falar da fórmula, aqui é o contrário. Aqui a gente tem a força elástica sendo puxando para a esquerda. Por que está puxando para a esquerda? Porque você esticou o elástico. E a mola vai querer voltar. Você está esticando ela, vai querer voltar para o seu estado normal, para o seu tamanho normal. Então aqui a força elástica está puxando para a esquerda, certo? E pessoal, o tanto que você deformou essa mola vai ser a intensidade da força. Se você comprime um pouquinho uma mola, você vai ver que ela não vai fazer muita força para voltar. Só que cada vez que você vai comprimindo mais, essa força vai aumentando. Então a mola vai tendo mais força para empurrar de volta. Isso é óbvio, no próprio cotidiano você vê. Você pega uma mola, você dá uma comprimidinha nela, ela parece que é molinha. Conforme você vai comprimindo cada vez vai ficando mais difícil comprimir. A mesma coisa que esticar uma mola. Você vai cada vez mais você deforma ela vai fazer mais força ainda para voltar para o seu estado original. Por isso aqui a fórmula FEL-KX, ou seja, força elástica. Então a palavra FEL que a gente fala na física, que a gente tem a fórmula FEL-KX, porque força elástica é igual a K. O que é o K? Constante elástica. O que é constante elástica? É a constante do material que a mola ou o elástico foi feito. Se a gente tem um material, tipo, a gente tem uma mola muito grossa, então para a gente comprimir essa mola é muito difícil. Só que quando você comprime, ela faz uma força muito grande. Então ela tem uma constante elástica muito grande.
Então, quando você tem uma mola muito grande, um material muito duro, muito resistente, você vai ter uma constante elástica maior. O objeto, o material que ela é feita tem uma constante elástica maior. Então, ela vai gerar uma força maior. Se você tem uma mola fininha, aquela mola de caneta, que você já tirou de caneta, bem fininha, bem pequenininha, material bem fraquinho, você vai ver que ela tem uma constante elástica pequena, porque ela é bem fininha, bem pequena, só que ela também não faz uma força grande. Por ela ter uma constante elástica pequena, ser bem pequenininha, bem fraquinha, ela também não tem como gerar uma força grande. Você não vai ver uma mola de caneta levantando um objeto pesado. Você só sente ela no dedo aqui, sabe? Então a constante elástica ela está relacionada ao material que está sendo feita essa mola e também a grossura desse material. Uma mola grossa, uma mola mais fina, e é um material que é feito. Se você usa ferro, aço, entendeu? E o X é de deformação, ou seja, é o quanto você tirou, é quanto você esticou ou comprimiu a mola, o elástico do seu original. Se a mola aqui, a mola original, sem você interferir nela, ela tem 10 centímetros e você comprimiu ela passou a ser 5 centímetros, então o X vai ser 5 centímetros. Se aqui você esticou a mola que antes tinha 10 centímetros passou a ter 15 centímetros, então a deformação de 10 para 15 é 5 centímetros. Porém, gente, na física, lembra que a gente sempre usa metros. Então essa fórmula aqui a gente usa em metros, tá? Porque a grandeza universal da física de tamanho, de comprimento, é metros. Então a gente vai usar metros nessa fórmula. Então se o exercício vir em centímetros, a gente tem que passar para metro. Beleza? E é isso, pessoal. E aqui é a fórmula da energia potencial elástica. Energia potencial elástica. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente, pessoal. Porque vai vir no próximo conteúdo sobre a parte de energia, conservação de energia, e essa forma aqui a gente vai usar. Certo? Então, energia potencial elástica. Vamos lá. Então, vamos lá fazer o primeiro exercício. Sabendo que um arco, ao sofrer tensão por uma força de 160 newtons, e que essa força gerou uma deformação de 10 centímetros, determine a constante elástica. Então, ele deu a força, ele trouxe também a deformação, ele está perguntando a constante. É bem simples, pessoal. A gente tem a fórmula Felca-X. Grava essa fórmula, Felca-X. E outra coisa que você tem que gravar é que o X está em metros, não está em centímetros. Então vamos lá. Força, 160 newtons. K, ele está pedindo, constante elástica. E ele falou que a deformação foi 10 centímetros. Se você passar para metros, é 0,1 metros. Passa esse 0,1 dividindo, vai ficar 1.600 newtons por metro. Essa é a constante do arco e flecha. Constante elástica do arco. Certo? Então vamos lá. Próximo exercício. Um peso de massa de 5 kg está preso em uma mola a qual está fixada no teto. Então a gente tem uma mola fixada no teto e fixada na outra extremidade o peso. Então esse peso está esticando a mola. Sabendo que a constante elástica da mola vale 2,5 newtons por metro, então ele trouxe a constante elástica. É o K, de constante. Quantos centímetros essa mola está esticada a mais do seu tamanho original? Então ele está perguntando, se o peso tem 5 quilos, se um peso tem massa de 5 quilos, quanto essa massa estica o objeto para ele... quantos centímetros esse objeto, essa mola vai ser esticada por esse peso, por essa massa de 5 quilos? Para essa massa de 5 quilos, quanto essa mola vai ser esticada? Tendo em vista que essa mola tem uma constante elástica de 2,5. Está perguntando o quanto que essa mola está deformada. O quanto ela esticou além do seu natural, do seu original. Então, primeiro, a gente coloca as informações que a gente tem aqui do lado. A massa é 5 kg. Como a gente transforma a massa em peso? A gravidade vale 10, então 5 vezes 10 é 50 newtons. Então, peso é 50 newtons. A gente passou massa para peso, multiplica por 10. O K ele trouxe que é 2,5 e o X a gente quer descobrir que é a deformação, o quanto esticou. Pessoal, aqui o exercício está perguntando em centímetros. Porém, lembra que eu falei que na fórmula nós vamos utilizar metros. A fórmula sai o resultado em metros. Depois a gente passa para centímetros. Então vamos lá. Fórmula. Força elástica é igual a K vezes X. Quanta de força que essa mola está fazendo? Essa mola está fazendo quanto de força? Essa mola está segurando o peso do objeto. Então, se a mola está segurando um peso de 50 kg, quantas de força essa mola está fazendo? 50 kg.
Entende, pessoal? Está falando que o objeto está fixado, a mola está fixada no teto e o objeto está sendo segurado pela mola. Então, se o objeto está sendo segurado pela mola, a mola tem que segurar o peso do objeto. O peso do objeto é 50 newtons, então a mola está segurando 50 newtons. Então, a força é 50. Entendeu, pessoal? A mola está segurando o peso do objeto, que é 50 newtons. O K ele trouxe que é 2,5 e o X ele trouxe, a gente quer descobrir, né, quanto está esticado, que é a deformação. X é a deformação da mola. Então deu X, se você passar esse 2,5 para o lado esquerdo, vai achar que X é igual a 20 metros. Só que ele está perguntando em centímetros a resposta. Então a gente passa 20 metros para centímetros, é só multiplicar por 100. Dá 2.000 centímetros. Certo, pessoal? Então a resposta é 2.000 centímetros. Pessoal, uma coisa para a gente se atentar aqui é que a resposta saiu em metros. Por que saiu em metros? Porque ele deu a constante em newtons por metro. Quase praticamente sempre ele vai dar newtons por metro, sempre vai dar em metros. Só que, tipo assim, às vezes pode ter uma pegadinha no exercício, ele dá uma constante de 2,5 newtons por centímetro. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a resposta vai ser em centímetros. Então a constante, ela dita se vai sair em metros ou em centímetros. Entende, pessoal? E se ela está perguntando a constante e você usa metros ou centímetros, quem vai ditar vai ser a deformação. Então sempre um vai ditar o outro, certo? Mas, pessoal, na física praticamente sempre é metros, então utilize metros, que é mais fácil. Então a resposta é 2.000 centímetros. Bem simples, né, pessoal? É só descobrir que a força elástica é a força que está segurando esse peso aqui. Então a mesma coisa. Se o peso está sendo segurado, é porque a força elástica está fazendo a força para segurar esse peso. Se o peso é 50 newtons, a força elástica é de 50 newtons. E aí você joga na formulazinha bem fácil, a fórmula do Felchat, e resolve. Certo? Então força elástica foi isso, pessoal. Fórmula do Felkx. Força elástica é igual a constante elástica vezes deformação da mola. Tanto deformação quando você comprime, quanto quando você estica. Deformação, lembrando, é o quanto você muda, o quanto você aumenta o tamanho ou diminui o tamanho comparado ao tamanho original, certo? Vamos lá. Pessoal, trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é uma grandeza física que mede a transferência ou a transformação de energia. A unidade de medida dessa grandeza escalar é Joule. Joule, pessoal, é uma grandeza de energia. Então, se você está medindo a transferência, a transformação de energia, você vai medir quanto de energia foi transformada. Por isso que a escala é Joule. 20 Joule, 30 Joule. Você já pensa em energia, né? Quando você já pensa em conta de luz, Joule. Já pensa em caloria, energia. Então, Joule é uma grandeza da física de energia. E como funciona o trabalho, pessoal? O trabalho é simples. O trabalho é igual a força vezes o deslocamento que essa força trouxe, vezes o cosseno da força aplicada em relação ao vetor de deslocamento. Calma aí, vou explicar para vocês através dessa imagem. A gente tem um bloco aqui, um bloco pesando aqui, e esse homem está puxando o bloco. Só que ele não está puxando o bloco aqui na horizontal retinho. Ele está puxando meio que inclinado para cima. Ele está aplicando uma força meio inclinada para cima. Então ele não está sendo tão eficiente assim. Se ele puxasse totalmente na horizontal, ele puxasse com uma seta diretamente na horizontal, ele puxaria mais fácil. Porém, como ele está puxando na direção para cima, diagonal para cima, ele está meio que perdendo um pouco da força que ele está aplicando. Na verdade, não é que ele está perdendo. Essa força não está sendo transformada no deslocamento horizontal. Está sendo transformada em diminuir um pouco o peso do bloco sobre o chão, na verdade. Entende, pessoal? Por isso que vem esse cosseno. Você quer analisar no eixo do deslocamento. Você não quer analisar a força aplicada só pela força. Você quer falar assim, o trabalho está relacionado à força, ao deslocamento que essa força causou, e essa força está na mesma direção ou está em outra direção. Então é isso, pessoal. Deixa eu tentar explicar mais fácil. Eu acho que ficou meio difícil explicar. O trabalho é igual à transformação de energia. E para você saber a energia do deslocamento, você tem que pensar na força que está agindo nesse deslocamento. A força que está agindo na mesma direção desse deslocamento. Então, quando você multiplica pelo cosseno,
você está descobrindo a força que está sendo aplicada na horizontal. Aqui é a força total, é a força aplicada. Quando você faz o cosseno, que é ângulo cateto adjacente, ou seja, cateto grudado ao ângulo, sobre hipotenusa, que é o lado maior, então você está falando o quê? Você está tentando descobrir a força que está no vetor, no eixo horizontal aqui, ó. Nesse eixo aqui, ó. Eu estou fazendo com o mouse, ó, uma setinha aqui. Então, quando você faz cosseno, está tentando descobrir essa força. Então, por isso que tem esse cosseno aqui. Então, trabalho, na verdade, é força vezes deslocamento. Trabalho é força vezes deslocamento. Ou seja, essa energia é a força aplicada vezes deslocamento. Só que essa força tem que estar na mesma direção do deslocamento. E para isso, você multiplica pelo cosseno, que forma entre a força e o deslocamento. Se essa força e o deslocamento estiver na mesma direção, o cosseno vai valer 1. Então, praticamente trabalho é força vezes deslocamento. Se não tiver, o cosseno vai dependendo do cosseno. Eu vou fazer os exercícios aqui para vocês gravar. Eu preciso que vocês gravem isso. Trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno. Do ângulo que forma entre a força e o deslocamento que você está estudando. Pessoal, e lembrando aqui, deslocamento não é distância percorrida. Deslocamento é o ponto inicial até o ponto final. Então a gente tem aqui o ponto inicial. Aqui a gente tem a distância percorrida. Ó. Percorreu todo esse caminho meio torto aqui. Só que o deslocamento é o quê? Ponto inicial até o ponto final. Ponto A até fechar ponto B, linha reta. Isso é o deslocamento que você vai colocar em D. Entendeu? Então vamos lá. Pessoal, vou fazer esse exercício aqui que é bem simples para vocês pegar o jeito. Determine o trabalho realizado pela força constante 20 newtons. Então a gente está aplicando uma força de 20 newtons que atua sobre um bloco e desloca ao longo de um segmento reto de extensão de 5 metros. Então o D é 5 metros. A gente tem a força de 20 newtons e o D de 5 metros. Nos casos indicados a seguir. O que muda aqui, pessoal, é o cosseno. Então a gente só precisa, a gente já tem a força, já tem o D, aqui só vai mudar ou variar o cosseno. E a gente quer descobrir o trabalho realizado. Então, de acordo com cada alternativa, a gente vai trocar o cosseno e vai descobrindo o trabalho. Então vamos lá. Isso que eu quero explicar para vocês, pessoal. Aqui, na alternativa A força está na mesma direção que o deslocamento. A força está sendo puxada para a direita e o deslocamento está sendo calculado para a direita também. Então, qual que é o cosseno do ângulo zero? O cosseno de zero, vocês aprenderam na matemática, o cosseno de zero vale 1. Certo? Aqui, o deslocamento está para a direita. Então, o objeto está indo para a direita, porém a força está indo para a esquerda. Logo, o cosseno está sendo formado 180 graus aqui, entre o deslocamento e entre a força. Está sendo 180 graus. Então, o cosseno de 180 graus é menos 1. Aqui em C, pessoal, essa parte aqui de valor de cosseno é da matemática, certo? Eu não sei se vocês já aprenderam como calcula cosseno, seno de 180 graus, de 0 graus. Mas provavelmente o exercício vai trazer. Então aí essa parte da matemática não vai afetar tanto a gente numa parte do exercício aqui, como esse exercício trouxe pra gente, né? Já que no cosseno de 90, ó, o deslocamento está indo para a direita, só que a força está indo para cima. O cosseno de 90 é 0. E aqui a força está indo para a direita, o deslocamento está indo para a direita e a força está indo para cima. E para a esquerda, para a direita ao mesmo tempo, está indo na diagonal para cima e direita. Aqui está formando 60 graus, então o cosseno é de 60 graus, que é meio. E aqui está 120 graus, que é menos meio. Deslocamento para a direita, só que a força está sendo numa direção totalmente estranha, né? Direção para cima e para a esquerda, né? Diagonal esquerda superior, né? Então está formando um cosseno de menos meio. Certo? Então vamos começar o exercício. Começando pela alternativa A. Lembrando que a fórmula da trabalho é F, força vezes deslocamento, vezes o cosseno, que forma entre essa força e esse deslocamento. Letra A. O que é letra A? A gente tem força de 20 newtons, deslocamento de 5 newtons e cosseno de 1. Então aqui, 20 newtons de força, 5 de deslocamento e 1 de cosseno, que é o ângulo zero, cosseno de zero aqui, ó, cosseno de zero, forma 0 graus entre essa seta vermelha e a seta verde, vale 1. Então aqui só resolver, 20 vezes 5, 100 vezes 1, 100, 100 joules, esse é o trabalho da alternativa A. Alternativa B, a força é a mesma, o deslocamento é 5 também, porém na alternativa B,
o deslocamento está indo para a direita, porém a força está indo para a esquerda. E como que é possível isso? Você pode perguntar, como que o deslocamento vai para a direita, sendo que você está fazendo uma força para a esquerda? Pessoal, provavelmente é que você está estudando a força, você está estudando o trabalho da força F. Às vezes pode ter uma força, outra força atuando no bloco, puxando ele para a direita que seja mais forte que essa força F. Porém o exercício está perguntando, qual que é o trabalho da força F? Então a força F, na verdade, ela pode não estar sozinha no bloco. Só que ele está perguntando a força F, por isso que só aparece a força F. Ou também, pessoal, ou o objeto pode ter sido lançado, indo para a direita, e aí começou a atuar uma força tentando puxar, tentando frear o objeto. Porém, enquanto ele não é freado, ele está deslocando. Isso também pode ser, você pode levar em consideração quando a deslocamento está indo para a direita, tem uma força contrária. Porque você pode perguntar como que é possível o deslocamento ir para um lado e a força para o outro lado. Ou porque tem outra força atuando, só que o exercício não trouxe, ou porque o objeto já estava de movimento e aí começou a atuar uma força tentando frear esse movimento e mudar o sentido do movimento, entende? Mas o que é importante aqui é a gente calcular. Então vamos lá. A força é 180 graus, o cosseno é menos 1. Então vamos lá. 20 vezes 5 vezes menos 1. Então sempre a gente vai estar alterando aqui nesse exercício o cosseno. Então aqui é menos 1, vai ficar menos 100 joules. Pessoal, isso é importante. Aqui ficou negativo, aqui ficou positivo. Quando que o trabalho fica positivo e quando que o trabalho fica negativo? O trabalho fica positivo quando a força está no sentido do movimento, no deslocamento. Então, se você está fazendo uma força, essa força está a favor do deslocamento, está contribuindo para o deslocamento, é porque ele está fazendo um trabalho positivo. Se você está atrapalhando o movimento, você está fazendo uma força contrária ao deslocamento, atrapalhando, puxando, tentando frear esse deslocamento que está indo numa direção, você está atrapalhando, então você vai estar fazendo uma força negativa. Você vai estar fazendo um trabalho negativo ao deslocamento. Ou seja, você não está contribuindo, você não está somando com o deslocamento, você está dificultando o deslocamento e seu trabalho está sendo negativo, está atrapalhando o deslocamento nessa direção. Entendeu, pessoal? Então lembra disso. Então aqui ficou 100 joule e aqui ficou menos 100. Então 100 joule por quê? Porque ele está puxando com um cosseno de 1 para a direita aqui. E menos 100 por quê? Porque ele está no sentido totalmente oposto, puxando para a esquerda, contra o movimento. Por isso que um é 100, porque os dois têm a mesma força. Só que um está puxando a favor, o outro está puxando ao contrário. Então um é 100 joule e o outro é menos 100 joule. Agora eu quero de você, pessoal. Pessoal, a gente tem um deslocamento aqui para a direita. Porém, a força que está sendo feita está sendo para cima. É possível um bloco ele deslocar para a direita, ele fazer esse deslocamento para a direita, sendo que, tipo assim, a força... É possível, na verdade, deixa eu mudar a pergunta, é possível que essa força que está puxando apenas para cima, fazer esse bloco para a direita? Não é possível, pessoal, porque a força está sendo para cima, porque o bloco vai para a direita. Então, essa força F que está apontando para cima não faz trabalho em relação ao movimento horizontal. Ele não tem trabalho em relação a D, ao deslocamento para a direita. Então, se você fazer aqui, então por isso que o cosseno de 90 graus é zero. Porque se está 90 graus, não tem como o deslocamento que está para uma direção ser causado por uma força que está para outra direção. Não tem como o F fazer esse bloco ir para a direita. Então o cosseno aqui é zero. Isso também explica isso que eu acabei de falar. Então vamos lá. A força é a mesma. O deslocamento é 5, porém o cosseno é zero, porque a força está sendo para cima e ele está perguntando do trabalho para a direita, do deslocamento para a direita. Então o W é 0 joule. Então essa força aqui não está fazendo trabalho em relação ao deslocamento para a direita. O D, 60 graus é meio, então é simples, só jogar na fórmula. 20 vezes 5 vezes meio, 50 joules. 20 vezes 5, 100 vezes meio, 50 joules. Então, e por fim, a gente está falando de 120, cosseno de 120 graus, que é menos meio. Então se aqui é meio, deu 50 joule, menos meio vai dar menos 50 joule. E por que está dando negativo? Porque está puxando contra o deslocamento, está atrapalhando o deslocamento. Então o trabalho que a força está fazendo é negativo ao deslocamento. Então 20 vezes 5 vezes menos meio vai dar menos 50 joule. Negativo aqui porque está atrapalhando o movimento, está indo contra o deslocamento do movimento, certo? A força. Então é bem simples, pessoal. E por fim, aqui
para eu mostrar esse exercício para vocês também, que é bem explicativo, é bem bacana trazer ele, porque às vezes pode confundir, determine o trabalho realizado pelo peso de corpo de massa M, de 20 kg, nos deslocamentos AB, BA, AC, DA, AE. Então a gente tem aqui o bloco A, que ele pode tanto cair para B aqui, quanto descer também para C aqui, tanto descer para D também aqui, ou tanto ir para a direita aqui e na posição E. Então ele tem a posição B, C, D, E. Então esse bloco que está na posição A pode ir para essas 4 posições. Uma coisa interessante aqui, pessoal, eu coloquei até de vermelho, isso aqui é a minha explicação, isso aqui não é o enunciado do exercício. Está perguntando, determine o trabalho realizado pelo peso. Então ele está perguntando o trabalho realizado pelo peso. Ele está perguntando o trabalho realizado pelo peso, então ele está perguntando qual que é o trabalho que o peso faz o peso puxa para onde? Puxa sempre para baixo, sempre em direção à gravidade. Então ele está perguntando qual que é o trabalho em relação ao deslocamento vertical. Porque o peso puxa para baixo, então você está analisando o deslocamento vertical. Está analisando o deslocamento de cima para baixo ou de baixo para cima. Certo? Então se vamos calcular o trabalho da força-peso, logo vamos analisar o deslocamento no eixo vertical. Vertical, ou seja, no eixo em pé. Tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Esse é o eixo vertical. Então isso é importante, pessoal. Agora é fácil. Você tem que pensar qual que é o deslocamento no eixo vertical e jogar na fórmula trabalho. Vamos lá. De A para B. Qual que é o deslocamento de A para B na vertical? É 3 metros. Qual que é a força? A força é de 200 newtons. Por que 200 newtons? A massa é 20 kg, vezes gravidade, que é 10, é 200 newtons. Então vamos lá. W é igual a F vezes D vezes cosseno. Força é igual ao peso. A força-peso, está falando aqui, a força que está atuando é a força-peso. Então a força é igual ao peso. Então o peso é 200 newtons, 20 vezes 10. Então de A para B. A para B, a gente vai usar a fórmula. W, F vezes D vezes cosseno. O cosseno, pessoal, se a gente está analisando na vertical e a força também está na vertical, ou seja, a força e o deslocamento estão na mesma direção e mesmo sentido, o cosseno é zero. O cosseno do ângulo, o ângulo é zero, então o cosseno é 1. É aqui, igual esse exercício aqui, ó, pessoal. Igual a alternativa A aqui, ó. A gente está com a seta no mesmo sentido e direção do deslocamento, a seta força. E aqui, ó, o ângulo é zero, então o cosseno é 1. Então a mesma coisa aqui, pessoal. A gente está analisando o deslocamento na vertical e a força está sendo na vertical também. Então aqui a gente vai usar força 200 newtons vezes 3, que é o deslocamento de 3 metros, vezes 1. Por quê? Por causa que está na mesma direção e sentido. Então vai dar 600 joules. Certo, pessoal? Agora, pessoal, ele está perguntando de B para A. B para A. De B para A. Se de A para B foi 600 joules, de B para A, que é o mesmo deslocamento, porém a força está atrapalhando esse deslocamento. Lembra, pessoal, que eu falei que quando a força está atrapalhando o deslocamento, ela vai ficar negativa? Ela está atuando contra o deslocamento? Então é simples, se aqui deu 600 joules, para voltar o caminho vai dar menos 600. Então de B para A é 200. Por que 200? 20 kg vezes 10 de gravidade dá 200. Vezes 3 de deslocamento, porém o cosseno é negativo, porque está sendo um cosseno de 180 graus, porque está contrário. Uma está apontando para cima, a outra está apontando para baixo. O deslocamento está apontando para cima, que é de B para A, e a força está apontando para baixo, que é de A para B. Então, vai formar 180 graus, um apontando para cima, outro apontando para baixo, metade de uma circunferência. Cosseno de 180 graus é menos 1. Ou você pode pensar, se para descer fez um trabalho de 600 joules, para descer, não de descer de letra D a letra C, estou falando descer de descer mesmo, de subir e descer. Se desceu com 600 joules de trabalho, para subir vai ter que ser menos 600, porque está no sentido oposto. Então, de B para A é menos 600 joules. Próxima pergunta, qual que é a próxima? De A para C. A para C. Você fala, puta, complicou aqui, porque não tá, o C não está totalmente embaixo do A. Ele está mais para a direita. Porém, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Ele está perguntando o trabalho da força-peso. Então a gente vai analisar o eixo vertical. Quantos que foi o deslocamento no eixo vertical de A para C?
de A para C, então qual que é o deslocamento vertical? Vertical é 3 metros também. O ponto A está 3 metros de altura e o ponto C tá no chão. Então, mesmo que ele caiu para a diagonal aqui, ele está perguntando o trabalho da força-peso. A força-peso ele só atua puxando para baixo. Então, você vai calcular somente a vertical. Então, o deslocamento aqui, na vertical de A para C, é 3 metros. O deslocamento total é 5 metros, só que a gente está falando de deslocamento vertical. Só na vertical, no eixo Y, foi 3 metros, que é a mesma altura aqui. Então, é a mesma forma. B para A vai ser, já foi o B para A, né? Que a gente falou agora há pouco. De A para C vai ser a mesma fórmula, 200 vezes 3 vezes 1. 3 porque é a mesma altura. A gente está analisando só o vertical. Então, daqui de A para B tá certo. Só que se a gente ver a altura de A para C, também é 3 metros. Então, quando a gente está analisando a vertical, então a gente vai usar 3 metros. Agora, de D para A. Qual que é o deslocamento de D? Qual que é o trabalho de D para A? A gente está falando de D daqui de baixo para A lá em cima. Mesma coisa, pessoal. A gente vai analisar o eixo vertical. Qual que é o deslocamento vertical de sair de D para A? Eu não estou falando de deslocamento total. Se fosse total, é ligar o ponto A ao ponto B. Ou do ponto D ao ponto A. Se eu falasse deslocamento total, é só ligar os pontos em linha reta aqui. Eu estou falando do deslocamento vertical. Por que o deslocamento vertical? Porque a gente está falando da força-peso. Então, qual que é o deslocamento vertical? O deslocamento vertical é a altura que está a posição A. De D para A é 3 metros. Então, aqui a gente vai usar o deslocamento de 3 metros. E como a gente está puxando o objeto, contra a força-peso faz o objeto cair. Porém, a gente está tentando fazer esse objeto subir. Então, vai ficar negativo esse trabalho. Vai ficar aqui, ó, 200 é o peso, né? 200 newtons é o peso, vezes 3, que é deslocamento vertical, vezes menos 1. Por que menos 1? Porque a gente está tendo um peso puxando para baixo, só que o deslocamento está indo para cima. Então vai formar um ângulo de 180 graus. O cosseno de 180 graus, assim como aqui de B para A, é menos 1. Então vai ficar menos 600 joules. Então, pessoal, aqui é interessante, ó. De A para B e de A para D, o peso fez o mesmo trabalho. Qual que é o trabalho do peso? Você pode pensar assim, o que o peso faz? Qual que é a função do peso? É puxar para baixo. De A para B, ele puxou a mesma quantidade para baixo de que B para D. Ele puxou 3 metros. Ele fez o objeto cair 3 metros de altura. Tanto de A para B, quanto de A para D. Por isso que o trabalho é igual. Tanto de A para B, quanto de... Aqui, ó. Tanto de A para B, quanto de A para D. A para C, na verdade. Tanto de A para B, quanto de A para C e quanto de A para D. Se você calcular o trabalho de A para B, de A para B aqui embaixo, de A para C aqui embaixo, ou de A para D aqui embaixo, os 3 trabalhos vão ser iguais. Porque a força-peso realizou a mesma queda. Realizou o mesmo trabalho de puxar para o chão. Eles caíram da mesma altura. Entendeu, pessoal? Por isso que aqui ficou menos 600. E por fim, de A para E. O peso está puxando para baixo, porém o deslocamento está indo para a direita. Lembra, pessoal? Um puxando para a direção vertical e o outro puxando, e o deslocamento sendo na horizontal, ou o deslocamento sendo na vertical e a força sendo na horizontal? O que é isso? Vai formar um ângulo reto. O peso puxa para baixo. Está perguntando o deslocamento de A para E, que está o deslocamento horizontal. Isso aqui, gente, vai formar aqui, ó, 90 graus. 90 graus, um puxando numa direção, o outro puxando o outro mostrando na outra direção. Mesma coisa desse exercício aqui, pessoal. Vamos lá. De A para E, o peso de A, a força que atua em A, está puxando para baixo. Só que ele está perguntando o trabalho na horizontal, o trabalho indo para E. É simples. Aqui, pessoal, esse D aqui na verdade vale 4, tá? Então é força, que é 200, que é o peso, vezes D, que é 4, eu coloquei 3 aqui, mas é 4, porque é o deslocamento na horizontal, A para E, vale 4. Porém, o cosseno de 90 graus, porque aqui está puxando para baixo aqui para a direita, vai formar um ângulo de 90 graus entre a força e o deslocamento. É 0. Então, qualquer coisa que você multiplica por 0 é 0. Então, a resposta do trabalho de A para E é 0, o trabalho da força-peso. Então, pessoal, você fala assim, então o que quer dizer o trabalho da força-peso ser 0 nessa situação?
Quer dizer, pessoal, que a força-peso não atuou nesse deslocamento horizontal. Você soltar um objeto de uma altura, não vai fazer com que ele vai para o lado, só vai fazer que ele vai para baixo. Então, se ele for para o lado, se você soltar um objeto e ele cair para o lado, ele for para o lado em vez de cair para baixo, quer dizer que alguma outra força atuou nele. Se você pegar um objeto e jogar de um prédio, soltar ele de um prédio e ele começar a cair um pouco para o lado, foi porque a força do vento empurrou ele. Então, outra força está fazendo o trabalho sobre ele. Mas a força-peso mesmo, ela só faz trabalho puxando para baixo. Por isso que aqui o trabalho da força-peso foi zero, porque o objeto não caiu, ele ficou na mesma altura. Então a força-peso não fez trabalho. Aqui quem fez para fazer esse deslocamento foi outra força que o exercício não trouxe. Entende, pessoal? Então o mais importante da gente calcular o trabalho é a gente entender o que é o trabalho. Se a força não está atuando nessa direção do movimento, ela não está fazendo influência nesse deslocamento, o trabalho vai ser zero, como essa última exemplo que eu trouxe aqui. De A para E o trabalho é zero, a força-peso tem trabalho zero. Quando o trabalho está a favor do movimento, está a favor do deslocamento, quando a força está a favor do deslocamento, então a força está ajudando o deslocamento, o trabalho vai ser positivo, porque a força está fazendo um trabalho positivo, está ajudando o movimento. Quando a força está atuando contra o deslocamento está indo numa direção, só que a força está puxando em outra direção, esse trabalho vai ser negativo, porque a força está atrapalhando esse deslocamento. Então ela está reduzindo, está fazendo um trabalho negativo ao deslocamento. Entende, pessoal? Então, é legal a gente entender as fórmulas e também essa explicação. Porque muitas vezes os exercícios como o Enem, os vestibulares como o Enem, outros vestibulares, traz alternativa positiva e negativa. Qual que é a resposta? Aí vai chegar lá, vai ter a alternativa A menos 100 e a alternativa B mais 100. E aí, se você não souber essa explicação, se tiver a favor do movimento, se a força estiver a favor do deslocamento, trabalho positivo, e contra o deslocamento, trabalho negativo, você vai ficar em dúvida e pode errar. Beleza, pessoal? Mas é bem simples. É isso, trabalho é um conteúdo importante, pessoal, porque vai entrar na parte de energia. E energia é muito importante no Enem, muito importante em todos os vestibulares, porque a gente vai falar muito sobre essa parte de conversão de energia cinética em energia potencial, e sempre os vestibulares caem nisso, beleza? E para a gente entender isso, a gente também pensa em trabalho, porque as fórmulas são bem parecidas, bem próximas, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, vou deixar um aí de exercício para vocês dar uma treinada boa. Qualquer dúvida pode chamar eu, pode chamar os monitores, e é isso. Qualquer coisa chama lá e até mais, obrigado.